Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 21 de março de 2022. Porque os deuses dos indígenas deveriam ser inferiores ao dos cristãos? Parte 1. Juan Arias escreveu para o jornal El País dia 01/10 que muitos ficaram ofendidos e até escandalizados com a decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de impedir as igrejas de entrar nas comunidades indígenas que ainda não tiveram contato com a chamada civilização ocidental. E isso não só por razões higiênicas, pois poderiam lhes transmitir doenças que eles não conhecem, mas também porque ninguém tem o direito de lhes impor, às vezes à força, nossa fé cristã nem qualquer outra. A decisão do magistrado foi duramente criticada, por exemplo, no âmbito de algumas igrejas evangélicas que há tempo são muito ativas em sua catequese com os povos indígenas. Isso significa, na prática, que estamos convencidos de que nossas crenças religiosas são superiores às deles, o que leva alguns evangélicos à perseguição dos cultos africanos ou católicos. Nada poderia estar mais distante, no entanto, da essência dos ensinamentos de Jesus, como revela a passagem da mulher samaritana que tentava convencer o profeta de que seu templo era melhor que o dos judeus. Jesus lhe deu uma lição quando lhe disse que um dia ninguém precisaria de um templo para adorar a Deus, que seria invocado em espírito e em verdade. Seus seguidores não o ouviram e nasceram assim as guerras religiosas, o que soa como blasfêmia, já que não existem deuses melhores que outros. Isso significa querer impor pela força seu próprio Deus considerado superior ao dos outros, o que leva à perseguição de quem cultiva outros credos. E essa perseguição contra quem tem uma fé diferente da nossa, ou a pressão para que aqueles que já têm suas próprias crenças se convertam ao nosso credo, é palpável hoje no Brasil, nas comunidades indígenas com as quais católicos evangélicos estão sendo muito ativos na imposição da própria fé. Isso se arrasta desde os tempos da colonização europeia, quando, além de despojá-los de suas riquezas naturais, impunham-lhes à força sua fé cristã. Basta dar uma volta pelas igrejas católicas europeias para ver como estão repletas do ouro que arrancavam dos indígenas em troca da fé que lhes ofereciam. Aparentemente, hoje isso se repete com as poucas comunidades indígenas que ainda praticam sua própria fé e seus costumes ancorados no amor e na defesa da natureza. Uma natureza hoje devastada por nós, que sempre nos consideramos superiores a essas culturas e tradições que hoje descobrimos ser a melhor forma de deter a tragédia anunciada de uma possível catástrofe mundial causada por nossa cobiça devastadora, que está colocando em perigo nosso planeta e nossa própria existência. Sem contar que essa fúria cristã de querer eliminar as crenças e culturas de outras comunidades nem sempre se deve apenas à nossa convicção de que nosso Deus e nosso credo sejam superiores aos daqueles que consideramos selvagens, ignorando que sem essas culturas enraizadas no respeito e na preservação da natureza o mundo talvez já não existisse. Trata-se do conhecimento e da experiência de seu contato com os deuses da terra, que se revelam hoje mais eficazes do que os deuses do céu para entender os segredos que o nosso pequeno planeta encerra. Uma jovem indígena brasileira me contou com orgulho que eles conseguem distinguir até 60 tons de verde em suas florestas. E nós? Diante de sua capacidade para descobrir os mistérios da terra, nós, com toda a nossa cultura, parecemos simples aprendizes. Sim, o ministro Barroso acertou ao proibir a entrada nessas comunidades, já que, com a desculpa de levar até eles a fé cristã que consideramos superior, entram também interesses bastardos muito distantes da fé, como os econômicos e de rapina. A terra onde esses indígenas vivem esconde uma infinidade de tesouros naturais que hoje os chamados civilizados e tecnologizados pretendemos expropriar. O presidente brasileiro, para justificar a exploração e até o genocídio dos indígenas,
chegou a afirmar que o que eles querem é viver como nós. Talvez quisesse dizer que esses indígenas preferem viver no cimento e na pobreza das favelas e não no paraíso natural em que nasceram e querem morrer. O Brasil vive hoje dois genocídios que escandalizam o mundo, o da pandemia de Covid-19, sobre a qual são descobertos a cada dia escândalos mais abomináveis, e o da extinção das comunidades indígenas para ocupar aquele pedaço de paraíso e se apoderar de seus tesouros naturais sob a desculpa de levar-lhes nossa fé. O verdadeiro Deus, se existe, atuaria hoje como Jesus com os mercadores do Templo de Jerusalém, expulsando-os a chicotadas por profanar a casa de Deus. Isto é o que as religiões cristãs pretendem fazer hoje, transformando a fé e adoração a Deus em um vil mercado que ofende a fé do simples e humilha e saqueia os poucos indígenas que lutam para manter sua cultura e seus deuses. Eles resistem buscando proteger o pouco que nossa avareza dos ditos cultos lhes deixou, e que tentamos arrancar com violência ou com a desculpa de impor nossa fé e nossa língua. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o politeísmo nas questões 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos os efeitos que observava, não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos, que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. 668. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses. Sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e, por sua morte, lhe rendiam culto. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica, que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem esforço, todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se ha perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes, e suas manifestações,
que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.